Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar a narração do Midrash do livro de 2 Samuel. A família de David. David se casou com 6 esposas, cada uma delas deu à luz um filho no decurso dos 7 anos, durante os quais ele governou a Shevet Yehudá. Os nomes das esposas de David eram: primeira, Ahinoam, ela era uma mulher justa, que deu à luz a Amnon, o primogênito de David. Segunda, Abigail, essa de Sadequete e profetisa, era originalmente casada com Naval. Depois de sua morte, ela se tornou a esposa de David, e seu filho Quilav foi um do Talmid Raham notável. Ele era tão justo que nunca pecou durante toda a sua vida. Nossos sábios nos contam indivíduos que nunca pecaram. Houve 4 tzadikim que nunca cometeram um único pecado em sua vida. Vamos fazer uma pausa para pensar sobre isso por um momento. Você pode imaginar o quão grande eles eram? Eles realmente mereciam viver para sempre. Mas, como Hashem disse a Adam que todo ser humano deve morrer, eles também tinham que morrer. Eles foram Binyamin, o filho de Yaakov, Amram, o pai de Moshe, Ishai, o pai de David, Quilav, o filho de David, e Abigail. Depois de ler isso, você pode pensar que estes 4 foram maiores do que Moshe e Aharon, que cometeram pecados. A verdade é que eles não foram maiores, porque Moshe e Aharon realizaram mais do que eles durante suas vidas. Terceira, Maahá, ela era a filha de Talmai, o rei de Geshur, um reino próximo a Eretz Israel. David se casou com ela de acordo com as leis de Yefat Toar, uma cativa não judia. Maahá se tornou uma Gioret, convertida, e era conhecida por ser muito justa. Ela deu à luz a Avshalom, que mais tarde se rebelou contra David e lhe causou muita mágoa. Quarta, Hagit. Ela foi a mãe de Adonial, que imitou seu meio-irmão, Avshalom, e também se rebelou contra David. Quinta, Avital. Ela deu à luz um filho chamado Shephatiah. Shephatiah foi o ancestral de Rabi Yehudá Nassi, o autor da Mishnah, cujos descendentes chefiavam o Sanhedrin em seus dias. Sexto, Eglá ou Michal. Ela foi a primeira esposa de David, conforme lemos no livro de Shemuel 1. Seu pai, Shaul, a deu a outro homem enquanto David corria para salvar sua vida. Em breve leremos como ela voltou para David enquanto ele era o rei da Shevet Yehudá. Michal morreu mais tarde ao dar à luz um filho, Itream. O passuque aqui se refere a Michal como Eglá, a pequena bezerra. David deu a ela esse apelido porque ela era muito querida para ele. Isboshete e seu general Avner entram em desacordo. Isboshete era o rei oficial de toda Eretz Israel, com exceção da Shevet Yehudá, que era governada por David. Na realidade, Isboshete era apenas uma figura de fachada. Seu general Avner era quem tomava todas as decisões importantes. Depois que Isboshete reinou por quase 2 anos, Hashem causou uma discórdia entre Isboshete e o general Avner. Chegou a hora de David governar sobre todos os Bnei Israel. Avner casou-se com uma mulher que originalmente fora Pilegesh, esposa secundária do pai de Isboshete, o rei Shaul. Avner estava ciente de que um plebeu não pode se casar com a viúva do rei de acordo com a lei judaica. Mas, uma vez que ele ocupava a posição mais alta do governo, ele tomou essa liberdade. Ele estava confiante de que Isboshete não desaprovaria. Para choque e desânimo de Avner, Isboshete protestou veementemente. Ele não levou em consideração o poder superior de Avner desta vez. Avner, como você se atreve a ir contra a lei da Torá e se casar com a Pilegesh do meu pai? Isboshete reprovou Avner com severidade. Você sabe muito bem que isso é proibido. Avner ficou furioso. Agora, Isboshete, vai me dizer o que fazer? Acho que meus assuntos pessoais não são da conta dele, ele pensou. Em voz alta, Avner protestou. É assim que você está me tratando agora?
Você me faz sentir como se eu fosse um general de cães em vez de soldados de verdade. Você me trata como se eu fosse da Chevette Rudá. Eu não preciso de seus favores. Talvez eu deva de fato mudar para o lado de David. Não me importo se conseguir uma posição inferior lá, porque devo continuar a ser leal à família de Shaul e ajudá-la a manter o trono, se esta é a maneira como você retribui a minha bondade? Minha vida privada não deve ser motivo de preocupação para você. Então Avner acrescentou: Eu juro que ajudarei a cumprir a promessa de Hashem de que David governará sobre todos os Bnei Israel. Seu reino se estenderá de um extremo ao outro da terra. Normalmente Isboshete teria feito as pazes com seu general, mas agora Hashem fez com que Isboshete permanecesse em silêncio. Isboshete não pediu perdão a seu general, nem implorou por apoio contínuo. O insultado Avner, portanto, cumpriu a sua ameaça e foi direto para o lado de David. David pede algo a Avner em troca de aceitá-lo. Avner enviou um mensageiro com a seguinte carta ao rei David. De Avner, general das Forças Armadas, para David, rei de Israel. Paz. Desejo solicitar ao Senhor que celebre um tratado comigo. Em troca, assegurarei que todos os membros de Bnei Israel o reconhecerão como rei. Assinado, general Avner. O que Avner realmente tinha em mente? Muito provavelmente, ele planejava se contentar com nada menos do que um cargo de general, semelhante ao que ocupou sob o comando de Isboshete. A fim de mostrar a David o quão importante ele era, Avner não começou a carta com uma saudação respeitosa. Em vez disso, ele começou apresentando a si mesmo como alguém muito importante primeiro, de Avner. Na realidade, isso foi uma haverá, pecado. Um judeu deve honrar o rei judeu em todos os momentos e nunca pode se dirigir a ele de maneira desrespeitosa. David devolveu a seguinte mensagem: Eu concordo em assinar um tratado com você com uma condição. Nem mesmo se preocupe em me ver antes de devolver minha primeira esposa, Mihal, a filha do rei Shaul. Já lemos que Mihal havia se casado com David, mas Shaul a deu como esposa a outro homem, Paltiel. Shaul tinha um motivo para acreditar que o casamento de Mihal com David não era válido de acordo com a Halahá, lei judaica, e, portanto, ela ainda era solteira. Paltiel era tão justo que era comparável a um anjo. Como ele não tinha certeza se Mihal era realmente sua esposa de acordo com a lei judaica, ele a tratou como uma perfeita estranha e não como uma esposa. Assim, ele evitou um pecado potencial. David havia sido informado sobre isso pelos profetas de Hashem. É por isso que ele conseguiu levar Mihal de volta. David sentiu que ter Mihal como sua esposa ajudaria sua causa de governar todos os Bnei Israel, pois ela era, afinal, a filha de seu antigo rei. Ao mesmo tempo, David também informou a Isboshete sobre esse pedido. Ele também desejava obter a permissão oficial de Isboshete. Isboshete concordou. Ele ordenou que Paltiel devolvesse Mihal a David. O tzadik Paltiel tristemente acompanhou sua esposa durante parte do caminho. Ele estava triste por perdê-la? Não. Ele estava triste porque não teria mais a oportunidade de superar seu Yetzer Hará, que o importunava para considerar Mihal como sua esposa legal. Paltiel era um tzadik especial. Não devemos imitá-lo. No que diz respeito, devemos fazer o nosso melhor para evitar qualquer situação em que sejamos tentados a fazer o errado. O Midrash nos conta a grandeza de Paltiel. Paltiel era um tzadik ainda maior do que Yosef. Yosef foi tentado pela esposa de Potifar apenas por um curto período de tempo. Além disso, Yosef sabia com certeza de que a exigência dela era pecaminosa. Paltiel teve que resistir à tentação por muitos anos. Além disso, ele poderia ter encontrado um éter, permissão de acordo com a lei judaica, para considerar Mihal como sua esposa. No entanto, ele tinha tanto temor de Hashem que dominou seu Yetzer Hará por medo de estar fazendo algo proibido pela Torá. Hashem honrou este homem justo acrescentando seu nome divino ao nome de Paltiel. Originalmente, seu nome era Palti.
Samuel 1, 25-44. Mas, depois de se abster do pecado, o nome de Palti foi mudado para Paltiel. O general Avner ajuda David. Mesmo antes de Michal ser devolvida a David, Avner começou uma campanha para convencer todas as tribos que seguiam Isbochete a aceitar David como seu novo rei. Avner falou de forma convincente aos líderes da Torá dessas tribos. Todos nós sabemos que, na verdade, vocês sempre quiseram que David governasse. Fui eu quem insistiu que um filho de Shaul deveria se tornar rei. Agora, até eu admito que a posição pertence a David. Ele é o genro de nosso antigo rei, portanto ele é seu sucessor natural. Além disso, Hashem nomeou David como rei, prometendo que ele nos salvará dos Pelistima e de nossos outros inimigos. A Shevet que permaneceu mais leal a Isbochete foi Biniamim, pois seus membros eram parentes dele. Avner falou com eles separadamente e conseguiu convencê-los igualmente a aceitarem David como rei. Vocês podem ver por si mesmos, Avner disse a eles, como o acampamento de David está crescendo enquanto o de Isbochete está perdendo força. Hashem está com David. As palavras de Avner ajudaram a convencer todos os Bnei Israel de que David deveria governá-los. Quando Avner sentiu que todos estavam prontos para aceitar David, ele reuniu 20 homens importantes e os acompanhou até Hebron. Ele informou David que era a hora de ele governar sobre todos os Bnei Israel, incluindo a Shevet Biniamim. David ficou feliz em ouvir as boas novas. Ele estava especialmente satisfeito por Avner estar agora ao seu lado. Ele preparou uma refeição festiva em homenagem a Avner e sua comitiva. O Midrash nos conta: devemos ter muito cuidado para não insultar os convidados. Um nobre romano que se chamava Bar Yochina estava prestes a dar uma festa para outros nobres. Como o sábio judeu Rabi Eliezer estava por acaso em Roma na época, Bar Yochina decidiu consultar o sábio para obter conselhos sobre como tornar sua festa um sucesso. Preciso de seu conselho, disse ele ao Rabi Eliezer. Como devo preparar a festa para que meus convidados se sintam honrados? Vou lhe dar uma dica importante, respondeu o sábio. Sempre prepare porções extras. Recomendo cerca de 5 porções a mais. Portanto, se você está esperando por 20 convidados, prepare-se para 25. É muito comum a pessoa convidar 5 pessoas a mais do que originalmente planejado e se esquecer de preparar para estes convidados extras. Bar Yochina agradeceu a Rabi Eliezer por seu bom conselho. Entretanto, ele imediatamente o ignorou. Ele convidou 24 nobres e preparou exatamente 24 porções na mesa. Por uma razão ou outra, um 25º convidado apareceu e outra porção foi preparada às pressas para ele. Infelizmente, não havia nenhuma porção adicional de legumes. O convidado que não recebeu aquele prato ficou muito ofendido. A fim de apaziguá-lo, o anfitrião rapidamente colocou um prato dourado em frente dele, indicando que era um presente. O romano, de temperamento forte, não achou graça. — Você espera que eu coma o prato? Ele gritou, batendo com um punho na mesa para enfatizar seu desagrado. A refeição terminou em uma briga desagradável para grande constrangimento de Bar Yochina. Mais tarde ele admitiu a Rabi Eliezer: sou o culpado. Já que não ouvi seu bom conselho, minha festa foi arruinada. Tenho uma pergunta, no entanto. Eu sabia que a Torá é cheia de sabedoria e os sábios judeus são mundialmente famosos por sua inteligência. Mas o seu Deus instrui vocês sobre métodos de recebimento de convidados? Realmente ele o fez, respondeu Rabi Eliezer. Posso saber onde? Bar Yochina perguntou. Rabi Eliezer explicou: eu analisei os versículos que tratam sobre a festa que David deu em homenagem a Avner. Eles não dizem que David deu uma festa para Avner, mas dizem por Avner e seus homens. Isso mostra que David fez questão de preparar comida para todo o grupo, garantindo que teria alimento suficiente para que ninguém se sentisse excluído. Alguns explicam que o Passuk tem 5 palavras extras. O Passuk de Shmuel 2, capítulo 3, 20, poderia apenas ter dito:
ele fez uma festa. Em vez disso, acrescenta 5 palavras: David por Avner e os homens com ele, conforme Tiferet Etzion, Esther Abá 2:4. A partir daí, Rabi Eliezer concluiu que até 5 porções extras deveriam ser preparadas. Este Midrash nos mostra que os Pesukim, versos do Tanar, estão cheios de conselhos práticos para a vida do dia a dia. Podemos pensar que entendemos seu significado completo, mas há muito mais lições para aprender com eles, pois estamos apenas arranhando sua superfície. Yoav culpa David por confiar em Avner. Enquanto David estava ocupado festejando com Avner e seus homens, o general de David, Yoav, estava empenhado em defender os judeus dos Pelistim que haviam atacado Eretz Israel. Yoav voltou vitorioso e animado. Nenhum de seus soldados foi ferido. Além disso, ele capturou uma fortuna em saques. Ao retornar, ele foi informado das novidades na corte real. O rei David havia recebido seu ex-oponente, o general Avner, de braços abertos. Ele havia assinado um tratado com ele e o estava entretendo com um banquete oficial. Yoav ficou perturbado. Ele sabia que Avner era um general capaz e temia que David pudesse lhe dar uma posição igual ou até superior à sua, a de Yoav. Além disso, Avner havia assassinado o irmão de Yoav, Asael, e Yoav se considerava um Goel Adam de seu irmão. Yoav censurou David. O que você fez? Como pôde fazer as pazes com uma pessoa como Avner? Você sabe muito bem que ele é um velho inimigo seu. Enquanto Shaul o perseguia, Avner esteve contra você. Shaul sempre tentou fazer as pazes com você, mas Avner impedia. Eu não confio nesse homem. Quem sabe quais podem ser seus motivos? Eu suspeito que ele está enganando você. Por tudo que você sabe, ele pode realmente estar espionando você com o propósito de derrubá-lo. Isso soa mais como ele. David ficou em silêncio. Yoav tinha razão. Em seu coração, David acreditava que Avner era sincero, mas não tinha como provar isso. Yoav interpretou o silêncio do rei como uma forma de concordância. Sempre independente e obstinado, Yoav decidiu cuidar de Avner sozinho. Livrar-se de Avner resultaria em 2 coisas. Primeiro, Yoav livraria o rei de um inimigo astuto. E 2, Yoav vingaria a morte de seu irmão Asael. Yoav se convenceu de que estava realmente cumprindo uma mitzvah, matando Avner. Afinal, a Torá ordena que o Goel Adam mate o assassino. Yoav e Avner. Yoav mandou uma mensagem para Avner. O rei se esqueceu de lhe dizer algo, por favor, volte. Avner inocentemente voltou para Hebron para ter certeza de que Avner não entraria no palácio. Yoav o confrontou na entrada do portão da cidade. Chegou a hora, Avner, Yoav anunciou a ele, para você receber seu merecido castigo por matar meu irmão Asael. O que você quer dizer? Respondeu Avner em pânico. Eu tinha todo o direito de matar Asael. Ele estava me perseguindo e ameaçando me matar. De acordo com a lei da Torá, eu tinha permissão para matá-lo. Ele era um rodef. Um rodef é uma pessoa que ataca com a intenção de matar. Você está errado, respondeu Yoav. Você é culpado de assassinato. Só se pode matar um rodef se não houver outra escolha. Você poderia tê-lo ferido e incapacitado ele, por exemplo, cortando sua mão. Isso teria sido permitido, mas você queria matá-lo. Você o esfaqueou na 5ª costela, um ponto sensível porque sabia que ele morreria. Portanto, você merece morrer. Yoav agarrou Avner, pronto para matá-lo. Uma multidão de curiosos se reuniu em torno dos 2 generais que discutiam em voz alta. Percebendo que Yoav estava prestes a matar Avner, os judeus na multidão começaram a entrar em pânico. Avner sempre foi um benfeitor do povo judeu. Seu exército lutou constantemente contra os Pelistim. Yoav, nosso mestre, eles gritaram, se você matar Avner, seremos como órfãos. Quem vai nos defender contra os Pelistim? Mas eu devo matá-lo, Yoav respondeu. Ele matou meu irmão. Deixe-o em paz. Ele será julgado por Hashem. Bnei Israel o imploraram. Mas Yoav se recusou a ouvi-los. Ele jogou Avner no chão e o esfaqueou.
Há uma versão diferente desse episódio, na Guemará e no Midrash Agadol, Shemot 21:14. Yoav enganou Avner, fazendo-lhe uma pergunta halárrica. Se uma mulher tem que dar halitzá e suas mãos estão aleijadas, o que ela deve fazer? Durante a halitzá, a mulher tem que desamarrar o sapato do cunhado. Avner respondeu, ela pode fazer com os dentes. Então ele se abaixou e demonstrou como isso poderia ser feito. Yoav estava esperando apenas por este momento. Ele aproveitou a oportunidade para sacar sua espada e matar Avner. Avner se defendeu, mas perdeu a vida porque Hashem decretou que era a hora de ele morrer. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!